queridos ouvintes. Estamos começando mais um episódio da Dona do Olhar Aguçado, o programa que traz informações valiosas para você. Eu sou Jurandir Araújo e no episódio de hoje temos uma convidada muito especial, uma profissional que entende profundamente das necessidades do corpo, da mente e, com certeza, da alma. Ela é nutricionista, especialista em emagrecimento e hipertrofia, com foco na saúde da mulher. Além disso, ela é coach de vida e carreira analista do perfil comportamental, o DISC. Uma verdadeira referência quando o assunto é transformação pessoal e profissional. Seja muito bem-vinda, Paula Cash. Paula Cash, gente, ela é filha de um grande amigo meu, que já não está mais nesse plano, Paulo Cash, que foi dono da K2 Informática, a primeira loja de camaçaria, a primeira escola de informática. Eu fui aluna de lá e muita amiga de Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, principalmente por isso, né, saber que você também foi amiga do meu pai há muitos anos atrás. Lhe vi nascer. Estou lisonjeada de estar aqui hoje. Eu lhe vi nascer. Um abraço para sua mãe, Giliane, né? Como é? Jalene. Jalene, é um nome difícil. Meu é Juranilde dela, Jalene. Tudo bem com você, né? Tudo bem. Bonita a menina que eu vi nascer e hoje está aqui na minha frente, aqui, formada, cuidando da saúde das mulheres, isso é muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde, como alcançar esses objetivos do equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira, né? Então, fique ligado que o programa já está começando, nutrição e emagrecimento. Paulinha, me conte aí, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar perder peso, além, assim, de forma rápida? Que todo mundo, vou perder peso, amanhã eu vou para academia e, no entanto, não vai. E o que é que come lá que você faz? Olá, pessoal, me chamo Paula Cash, eu sou nutricionista, é um prazer estar aqui hoje. E qual é o maior erro que as pessoas cometem? Sim, em perder peso rápido. Sim. Eu acredito que o maior erro é tentar fazer isso sozinha, né? Sem uma ajuda profissional. Porque aí acaba cometendo coisas que não geram um emagrecimento sustentável a longo prazo. Então, a maioria das pessoas recorrem a medicações, medicamentos que auxiliam no emagrecimento e que te dá um resultado rápido e expressivo em um mês, mas muitas das vezes você não consegue manter isso após um tempo. E aí você acaba tendo um efeito rebote e é uma característica também de quem às vezes se restringe de forma muito severa. Por exemplo, preciso emagrecer, então eu vou parar de comer pão, vou parar de comer carboidrato. Começa a sofrer. Começa a sofrência. Vou parar de comer tudo. E aí vou emagrecer, consegue emagrecer em torno de 10 quilos, mas não é um emagrecimento sustentável. É, né? E tem gente que começa a pegar a receita do outro. Perdi um quilo com isso, aí pega a receita, pega o remédio. Eu acho isso muito errado. É o mal que da as pessoas internet, se automedicam, né? E termina tendo sérios problemas. Eu conheço uma pessoa, uma jovem bonita, que há uns anos atrás, ela achou que estava meio gordinha, era carnaval, e alguém indicou a ela um remédio que estava tomando para perder peso, e ela tomou esse remédio e hoje essa menina é cadeirante. Ela teve um coma, entrou em coma com esse remédio que ela tomou, não participou do carnaval. Quando a mãe dela chegou, ela estava desmaiada e nunca mais ela andou. Hoje ela trabalha com gestos, mas ela perdeu a fala, perdeu os movimentos dos braços. É uma moça belíssima. Tudo isso pela irresponsabilidade, né? De se automedicar. Primeiro, ela era jovem. Acho que na época ela devia ter uns 17 para 18 anos, entendeu? E pessoas jovens hoje dispostas que podem ali se matricular na academia, iniciar uma atividade física, melhorar a alimentação. A alimentação não é só emagrecimento, não é só estética, né? É saúde também. Se você não tem um bom padrão alimentar, você precisa melhorar isso. E, consequentemente, você já tem aí, né, o benefício de se beneficiar em relação ao corpo. Você melhora a alimentação, consequentemente, o corpo também. E a mente, né? Exatamente. Autoestima, tudo. Autoestima é tudo, realmente. As pessoas que não têm, quando tá gorda, dizem que não pode falar de gordo. Eu falo de gordo porque eu já fui obesa. Então, eu posso falar com clareza, eu posso falar sem preconceito e não tá julgando ninguém. Mas eu acho que eu que já usei manequim 54, foi difícil para mim. Eu era preguiçosa. Ir pra academia, eu era pesada, o joelho doía, os ombros doía, a coluna doía. Até o dia que eu tomei uma decisão que eu queria perder peso
E hoje eu encontro pessoas que você tá caquética, tá feia, mas eu me acho linda, bela e maravilhosa, isso aí é o que importa. É Minha o mais autoestima tá lá em importante. cima, não tenho pressão alta, não tenho nada, então tá ótimo. Mas me conta uma coisa aí, como manter um déficit calórico sem comprometer a saúde e a energia diária? Então, por isso que é importante o acompanhamento nutricional, porque muitas vezes a gente faz um déficit calórico por conta própria, acaba restringindo a ingestão de muitos alimentos, de carboidratos, que são extremamente importantes para a nossa energia, né, disposição ao longo do dia, e aí acaba comprometendo toda essa parte. Então, fazer um déficit calórico acompanhado de um profissional é a melhor forma de fazer um déficit. Maravilha. E o que você recomenda para quem sofre assim com efeito sanfona? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Rever. Eu já passei por isso, viu? Foi? E voltava, e voltava, e voltava. E aí posso te fazer uma pergunta? Pode. E o que você acha que fez com que acontecesse isso? A disciplina de procurar o médico, de cuidar da minha alimentação, de cuidar dos meus exercícios, fazia que isso acontecesse. Certo? Então, do momento que eu passei a ter uma disciplina, peguei um profissional, comecei a me trabalhar, aí mudou, minha vida mudou. É porque tem vários fatores, na verdade, que levam a pessoa a ter o efeito sanfona, né? Um deles é a questão do comprometimento com o processo, né? A adesão, na verdade. Sim. Muitas vezes a pessoa começa muito motivada e consegue ter uma perda de peso muito boa, mas ela não consegue manter a longo prazo aquele estilo de vida. Então, a alimentação ajustada, a atividade física. Ela não mantém a constância, não é isso? Exatamente. Mantém por um tempo, uns 2 meses, tem um bom resultado, e aí acaba abandonando o acompanhamento, né? O processo, e acaba retornando o peso. E aí entra a importância de um profissional que tenha um olhar mais carinhoso com você mesmo. A questão de, tipo assim, montar um plano alimentar ajustado ao que você consegue seguir. E não um plano alimentar tão difícil a ponto que você consiga seguir somente um mês e não siga mais. Entende? Então, eu gosto de ter esse olhar com o paciente, de entender a expectativa dele em relação ao plano alimentar e montar algo ajustado à realidade dele. Algo que não seja tão difícil de seguir a longo prazo. Isso ajuda bastante. Eu acredito, Paula, que também tem uma questão aí. Que a gente para e diz, eu me amo. Tudo bem, a gente se ama. Mas eu acho que quando você entra nessa fase de você ganhar peso, você ganha peso no peso e ganha peso obeso na mente. Sim. Isso aí não tem pra onde correr. Você fica preguiçosa. Aí depois o que acontece? Você fica meio perdido. E sua autoestima, ela cai tanto ao ponto de você não se amar como você se amava antes. Uma coisa é você chegar no espelho e você se achar linda. Outra coisa é você olhar e dizer, poxa, eu não vejo minha pepeca há tanto tempo. Sabe o que é isso? É verdade. A bichinha fica lá escondida e ninguém vê porque tem que estar gordona. Não, gente, vamos parar para melhorar. Vamos olhar com cuidado. A autoestima está tão abalada que a pessoa nem crê que consegue, né? Sair daquela... As pessoas precisam aprender a se olhar no espelho. É verdade. Fica com vergonha de se olhar. Se olha, gente. Você tá gorda, se olha para dizer, eu estou gorda e quero perder peso. Se tá magra demais, tá pelancuda, eu quero ir para academia. Eu acho que tem que ser por aí, viu? Sem autoestima, nada dá certo. É verdade. Tem a questão dos corpos, né? De internet, que às vezes a gente se compara muito. Aí quando a gente vê que a gente não tá dentro daquele padrão, surge essa baixa autoestima, de ver que tá acima do peso e tudo mais. Mas isso não pode ser um fator que abale, de fato, toda a sua autoestima, a ponto de você não se olhar no espelho, a ponto de você se limitar de vestir roupas. Mas a partir do momento que você percebe que isso está afetando, sim, sua autoestima, é o momento de você chegar e falar, preciso dar um basta nisso e preciso, né? Buscar ajuda, preciso iniciar um acompanhamento que melhore meu estado atual. Eu acredito assim que você pode ganhar um pezinho e ficar toda gostosinha, redondinha, de perninha, de bundinha, toda cheinha. Mas no momento que você ganha um peso, que ele começa a lhe trazer um colesterol alto, diabetes, pressão alta, tudo alto. Tudo lá em cima, é porque a coisa não tá boa. É verdade. Então, nesse momento, a gente tem que dizer, onde é que tá a doutora Paula? Você entendeu? E tem muito falso magro por aí também, viu? O famoso seco de ruim, que às vezes também tem todos os Ronaldo já disse ali que é ele. Todos os índices bioquímicos, né, que são os exames de sangue alterados, mas por ser magro, acha que tá tudo bem e não precisa
ser melhorado. Misericórdia. Vem cá, me conta uma coisa aí, doutora. Existe algum horário ideal para consumir carboidrato ao longo do dia para ir em busca do emagrecimento? Eu sou muito a favor do carboidrato, certo? Porque tem nutricionistas que elas são meio contra, né? Elas determinam um determinado horário, por exemplo, que só pode comer até as 18 horas. Mas eu acredito que uma alimentação bem ajustada pode conter carboidrato em todas as refeições, desde que seja ajustado. Então, você pode... Aquele pouquinhozinho, aquele pratinho francês? Ajustado, né? Café da manhã, almoço, um lanche à tarde também é muito importante. As pessoas cometem o erro, às vezes, de passar longos períodos em jejum, e isso compromete muito o processo de emagrecimento. Então, eu oriento que consuma aí em torno de 4 refeições ao longo do dia, incluindo um lanche da tarde, com carboidrato, mas sempre completo, né? Carboidrato, proteína também muito importante para o processo. E quando a gente enjoa proteína, faz o quê? Enjoa? Eu enjoei proteína. O que é que você enjoou? Carne, frango. Tem que buscar variar a forma de preparo. Infelizmente, a gente não tem muito para onde correr. A gente tem hoje a possibilidade do whey protein, né? Que a gente consegue incluir em algumas refeições para dar uma alternada e uma variada. E por isso que o acompanhamento é importante. Vou marcar a consulta com você, não tem pra onde correr. A gente consegue ajustar, né? Opções diferentes, de forma de preparo diferente, para que não ocorra essa questão do enjoo. Vou marcar a consulta. Vamos. E conte aí, como lidar com a fome emocional e a compulsão alimentar durante dieta de emagrecimento? A fome emocional. A fome emocional deve ser terrível. A gente precisa sempre se atentar se realmente a fome é física ou emocional. A fome física, a gente sente os sintomas físicos, né? Onde a barriga ronca, onde a gente sente realmente um desconforto e qualquer comida irá saciar. Quando a gente sente aquela fome muito específica, nem sempre a gente está com fome física, somente emocional. Fome de bolo, queria comer um docinho, queria comer um bolo. Essa é caracterizada a fome emocional. Muitas das vezes, uma coisa que eu percebo no consultório é que essa fome emocional surge, além das questões emocionais e psicológicas, pelo longo período em jejum, que eu citei agora anteriormente. Por quê? Quando a pessoa ela fica muito tempo sem se alimentar, ela sente a fome física, mas quando ela não se prepara para fazer a próxima refeição, por exemplo, uma pessoa que trabalha o dia todo, fica o dia todo no trabalho e não leva lanche, ela vai sentir fome no meio da tarde, mas ela não levou nada. Então, ela vai sentir uma fome física e emocional de algo muito específico. E aí leva as pessoas a ter essa compulsão por doce, principalmente no turno da tarde, da noite. Então, se restringir de carboidrato, se restringir de calorias de fato ao longo do dia, faz com que você tenha essa compulsão e fome emocional, principalmente no final do dia. Nossa! E qual a importância da ingestão de proteínas para quem busca ganho de massa? Proteína, isso é verdade mesmo? Exatamente. Ela é essencial para o anabolismo muscular, né? Sem proteína não há o anabolismo muscular, que é a construção de massa muscular. Porém, ela precisa ser ajustada. O pessoal acha que é só comer proteína, mas tem que comer carboidrato também, sempre na dose ideal, um ajustado com o outro. Nossa, misericórdia, viu? O que você acha dos suplementos para hipertrofia e como o whey proteico? Whey protein. Whey protein, eu até tomo isso. Whey protein e creatina, né? Sim. O que você acha dos suplementos para hipertrofia como whey protein e creatina? Eu acho excelente. A gente encontra no mercado muitos suplementos desnecessários no processo, mas eu acredito que os mais essenciais, os mais interessantes nesse processo é o whey e creatina. O whey ele ajuda a variar, né, a ingestão proteica, como você falou, que enjoou da proteína. Então é uma forma de variar, de colocar receitas doces, mais gostosas no plano. E a creatina é essencial também para o ganho de resistência, de força muscular. Mas a creatina a gente usa mais quando faz academia, né? Quando treina, musculação, atividade de força. Porque eu uso quando saio da academia, eu tomo antes, eu tomo depois. Mas é importante que você tome todos os dias, independente de ir para academia ou não. Dias. Isso. Interessante, né? Agora aquele whey, eu já enjoei de todo, de chocolate. Sério? Eu amo. Vou te indicar uma marca depois. É? Mas me indique mesmo, porque Me conte aí, existe a quantidade ideal de refeição diárias para quem quer ganhar massa muscular? Você falou que tem 4. No processo de emagrecimento, normalmente,
eu indico que seja no mínimo 4, né? Que é as principais: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Isso pode variar muito a depender da rotina alimentar da pessoa. Tem pessoas que dormem mais tarde, né? A depender do trabalho e da demanda. Então, a gente pode incluir mais uma refeição. E aí, por isso que é importante o acompanhamento, para a gente ajustar a quantidade, para não exceder a quantidade de calorias. Na hipertrofia, a mesma coisa. Na hipertrofia, quanto mais refeições a gente conseguir aumentar, né? Melhor, porque a ingestão calórica também aumenta. Então, em torno de 5 a 6. Então, no dia que você tem treino pesado, você tem que se alimentar mais? Não, são processos diferentes, emagrecimento e hipertrofia, né? Para a hipertrofia, eu indico que sejam mais refeições, para o emagrecimento, um pouco menos. Mas a média calórica é a mesma todos os dias, ao longo da semana. E quais são os melhores alimentos pré e pós-treino para otimizar o ganho muscular? Para o pré-treino, independente do ganho muscular ou emagrecimento, é importante a gente sempre ofertar ao corpo uma fonte de energia rápida. Então, um carboidrato de rápida absorção é bem interessante. Por exemplo, banana, o pão em si, pão com doce de leite, o pessoal usa muito, né? Doce de leite, sim, é interessante. Uau, que delícia! Desde que não exagere, Só um né? pedacinho. Uma quantidade. Tapioca também é um alimento de rápida absorção. E o pós-treino é sempre importante que tenha uma fonte de proteína, né? Uma refeição mais completa para ajudar no anabolismo muscular. Interessante. O papo tá bom, mas vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Mont Blanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Voltamos do intervalo e estamos aqui com a nutricionista Paula Cash, que cuida da saúde da mulher. E convidamos você a nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, Facebook e X. Venha acompanhar nosso conteúdo e interagir conosco. Paula, me conte aí, como a alimentação pode influenciar no controle dos sintomas da TPM ou menopausa? Bom, a alimentação, ela influencia diretamente, né, na questão da TPM, principalmente na oferta de nutrientes essenciais. Então, quando você tem uma alimentação ajustada, com a oferta de bons nutrientes, você passa a ter esses sintomas mais controlados. Eu dou o exemplo de a mulher que gosta de tomar cerveja.
A cerveja geralmente incha, né? Sim. Ela deixa você meia... Uhum. Como é que chama? Meio obesa. Retida. Meia retida. Uhum. Então, quando ela está perto de menstruar e que ela entra nessa fase de tomar uma cerveja, ela tem cólica em dobro, ela fica mais espessa, o corpo dela fica mais inchado, o corpo retém muito líquido. É verdade. Então, eu acredito que com os alimentos e essa questão da bebida, você tendo um controle, isso ajuda, né? Nessa parte física, né, a mulher ela fica realmente mais retida no período menstrual, no período de TPM. E alimentos diuréticos podem ajudar. Frutas, por exemplo, melancia, melão, mamão, morango. Chazinho, né? Chá são essenciais. Olha, me conte aí, como a nutrição pode ajudar a lidar com problemas como endometriose ou síndrome dos ovários policísticos? Eu tenho bastante paciente com endometriose, com SOP, e uma das principais estratégias que a gente adota é sempre uma alimentação mais anti-inflamatória, porque essas pacientes elas chegam com muitas queixas. Endometriose, eu tenho pacientes que sofrem de bastante dores. Quando a gente consegue ajustar a alimentação com essa oferta de anti-inflamatórios, a gente consegue melhorar bastante o quadro dessa sintomatologia da endometriose. Essa questão de você comer camarão, que diz que provoca a questão da inflamação, carne de porco, acho que não tem nada a ver não, né? Não. Camarão em si, não. Mas, assim, carne de porco, ele já tem uma maior fonte de gordura, não é tão indicada para o dia a dia, não somente para a endometriose, mas como para todos nós, né? Mas uma alimentação inflamatória é até alimentos industrializados, fast foods, que são tão disponíveis para a gente hoje, as pessoas acabam exagerando, né? Então, acaba realmente inflamando mais o corpo, piorando. As crianças gostam de comer hoje? E os adultos também. Não, se você mandar eu pro Mac, eu não gosto. Não? E uma pizza, nada? A pizzazinha não vai, mas o Mac, quem quiser que diga que é delicioso, estou fazendo campanha contra o Mac. Eu, Juranildes Araújo, não gosto de comer Mac. E aí? Me conta aí, existe algum cuidado específico para mulheres que estão na fase da gravidez ou amamentação e desejam manter uma alimentação balanceada? Eu não trabalho muito com essa parte de gestantes, mas sempre totalmente importante você manter uma alimentação balanceada, independente do ciclo que você esteja de vida. Eu acredito que existe esse balanço, porque você vê quando a mulher... Então, quando a mulher tem o bebê, os médicos pedem que você tenha um cuidado com o leite, cada lactose para o bebê, porque ela, como está amamentando a criança, pode passar para a criança. Isso se a criança tiver... É mais a PLV, né? Alergia ao leite. Ao leite. Influencia completamente. Quando a criança tem alergia ou suspeita, é importante até cortar. Até a manteiga que a mãe come. Tudo. Uma série de coisas tem que ter esse cuidado. Eu me lembro que quando Sara, minha filha, teve a primeira bebê, que foi Lara, eu, mãe antiga, né? Mãe atrasada. E eu achava assim que não, tem que comer empim, tem que tomar muito leite, tem que comer tudo, porque você tem que amamentar a menina tem que estar bem. Já a sogra dela começou a dizer, não, você não pode dar cuscuz com leite à menina, porque pode passar pro bebê. E eu comecei a ficar irritada. Eu disse, poxa, a menina vai dar mama. Uma menina nasceu com 3,5 kg, 800, enorme, chorava pra caramba com fome. Eu disse, meu Deus do céu, vai matar a menina de... E quando a mulher está amamentando, né, é importante que a alimentação dela seja suficiente para suprir as suas necessidades. E a da criança. Tanto quando está gestante quanto está amamentando, né? Porque o gasto calórico ele acaba aumentando, a necessidade, Exatamente. A demanda energética. Mas essa questão do cuscuz com leite é mais se a criança tiver com suspeita de alergia. Se não tiver, não interfere, não. Mas de início, no segundo dia, a menina chorando, eu digo, come muito cuscuz com leite. É porque cada pessoa possui uma crença, né, em relação à alimentação. Não, é questão também da minha época. Sim. Eu tenho 70 anos já, então o que acontece? Naquele tempo a gente não tinha essas questões de ter essas comidas tudo cheia de química, muita coisa enlatada. Aditivos, conservantes. Muito agrotóxico nos alimentos. Naquele tempo era tudo mais solto, mais suave. É tanto que se você olhar o jovem de hoje... Uma jovem de 30 anos hoje, olhar eu tenho menos celulite e estria do que uma jovem de 20. E isso é uma questão de saúde pública mesmo.
a tendência até a desenvolver câncer tem aumentado entre os jovens. Doenças crônicas também, hipertensão, diabetes. Antes eram doenças de idosos, né? Só as pessoas mais velhas que tinham. Hoje a gente vê jovens bem mais novos já desenvolvendo. A gente sabe que tem a predisposição genética, né? Sim, da família. sim. Mas o fator hábito, estilo de vida, ele tem influenciado muito mais. Então, com essa oferta e demanda muito maior dos alimentos industrializados, de conservantes, o alto consumo até de refrigerantes, né? Até abordei sobre Antigamente a gente isso. só tomava suco de frutas, né? Exatamente. O padrão alimentar tem mudado muito e com isso surge, né, a tendência maior a desenvolver outras doenças. E como equilibrar as necessidades nutricionais das mulheres que praticam atividade física intensa? Aquelas que ficam parecendo um homem, toda malhadona, assim. Como é o nome daquelas mulheres? Fisiculturista? Fisiculturista, que competem, né? Que são feio mais aquilo, eu fortes. acho horrível. Meu namorado é personal, ele é fisiculturista. Tá se Então preparando para então competir. você, namorada de Paula, você é feio, viu? Porque eu, velhinha aqui, eu acho feio. Eu vejo cada moça bonita, que tem um corpo belíssimo, que eu conheço, inclusive parente minha, E quando eu olho, os braços tá desse tamanho, a cintura desse tamanho, as coxas desse tamanho, eu olho, vixe, que negócio feio. É feio. Chega uma hora que fica um pouco desproporcional, né? E quando envelhece, acontece o quê? Tem como manter. Tem várias pessoas aí no fisiculturismo que já estão com uma certa idade e conseguem manter, principalmente com a reposição hormonal, né? Que aí já é um acompanhamento com endócrino, nutrólogo. Mantém a alimentação, a atividade física Deixa eu ficar pelancudinha mesmo, tô ótima. O importante é ter saúde. Me conte aí, como você equilibra a abordagem da saúde física e mental quando trabalho como coach na vida das pessoas? Como é que você consegue ajudar a equilibrar? Hoje eu atuo somente como nutricionista, mas eu tenho essa bagagem do coach. Acho que isso me ajuda muito a ter uma escuta mais ativa com o paciente. Então, o paciente chega no consultório com as suas queixas, eu consigo ouvir, né? Muitas pessoas, elas têm experiência muito negativa com o nutricionista de entrar para se consultar e não ser ouvida, sentar 15 minutos na cadeira e receber uma dieta pronta e impressa. Acho que isso faz com que as pessoas criem aversão a ter esse acompanhamento. Então, eu busco ter um acompanhamento o mais personalizado possível. Ouvir o paciente, entender qual a expectativa dele, qual a demanda e de que forma eu posso ajudar ele ao máximo, de acordo com o perfil também dele, né? Tem pessoas de diversos perfis e, de acordo com isso, a gente monta o protocolo mais individualizado possível. Eu acredito que a nutricionista, ela tem que ter um pouco ou bastante da psicologia. Verdade. Para poder ela aprender a escutar o cliente dela. Porque se você vai para o médico e ele fala mais do que o cliente, você não vai saber qual é a dor dele. É verdade. Então, quando você não sabe qual é a dor do cliente, você não sabe como dar o remédio para o cliente. Uhum. Então, tem essa questão realmente de ter uma escutativa. É verdade. Hoje eu trabalho com um programa também de acompanhamento, que a pessoa passa pela consulta comigo individual e a gente também faz um grupo de acompanhamento. Então, várias mulheres conectadas em um grupo. É um grupo multidisciplinar, no caso. Não, é somente nutricionista mesmo. Nutricionista. Cada uma tem o seu cardápio para seguir pelo mês e a gente cria metas para que serem seguidas. Meta de 2 litros de água, de atividade física diária. Isso faz com que a pessoa ela crie uma disciplina maior no processo e dá esse suporte emocional também, né? De se conectar com pessoas que estão alinhadas ali com aquela frequência de melhorar. Isso ajuda bastante também. Mas você sabe que hoje também o trabalho feito multidisciplinar, o psicólogo, o nutrólogo, o nutricionista, Sim, muito importante. o endocrinologista, o cardiologista, tudo junto, tem facilitado muito a vida das pessoas. Sim, com esse certeza. trabalho multidisciplinar. Eu costumo encaminhar também. Eu tenho uma psicóloga onde eu encaminho meus pacientes, né? Alguns já vêm fazendo o tratamento, isso é ótimo, que facilita a minha parte. E a parte do nutrólogo é mais quando o paciente ele precisa realmente de um acompanhamento farmacológico também. Então, o nutricionista ele trabalha com alimentação, o nutrólogo trabalha com a parte farmacológica, que aí sai da minha alçada e eu preciso realmente encaminhar. Maravilha. E quais são as principais barreiras psicológicas que as pessoas enfrentam em sua jornada de emagrecimento? E como você pode ajudar a superá-las? A principal... Quais são as principais barreiras psicológicas que as pessoas enfrentam em sua jornada de emagrecimento? Uhum. E como você pode ajudar elas a melhorar nisso aí?
Além da autossabotagem, né, que acontece muito no processo, eu acho que a maior barreira é a autocobrança e a pressa. Muitas pessoas, elas têm pressa em ter resultado, pressa em emagrecer, e isso faz com que elas abandonem o processo muito facilmente. Então, com um mês, a pessoa se pesa todos os dias, se pesa semanalmente, e aí, quando não vê o resultado esperado na balança, acaba abandonando o processo. Então, por isso que eu gosto de ter esse acompanhamento maior, a longo prazo, para motivar que o paciente ele se mantenha no acompanhamento, né? A gente trabalha toda essa parte emocional, porque é preciso ter disciplina para seguir o que é proposto, mas é preciso ter paciência também para alcançar o que é esperado. Então, a gente sempre trabalha esse tripé: disciplina, constância, né, a longo prazo, e paciência. Eu acredito que as pessoas ansiosas, Sim. ela tem uma facilidade maior de ter bons resultados. Sim. Como tudo na vida, né? Uhum. A ansiedade é bom, mas com limites. Como tudo tem que ter limite. E quando você está tratando do emagrecimento, que a pessoa é ansiosa, isso dificulta um bocado. Muito, muito. Para o médico ou profissional que está cuidando dela, ou para ela mesma, né? E às vezes a pessoa tá vendo que tá emagrecendo, tá sentindo as roupas folgarem, né? Tá vendo, as pessoas estão falando, o rosto ele melhora, mas quando vai se pesar, o peso tá o mesmo. Porque no processo, né, exemplo, a atividade física de força, que é a musculação, ela estimula o ganho de massa também. Então a pessoa pode perder gordura e ganhar massa. E o peso ficar o mesmo, mas você tá tendo resultado. Então, na consulta, a gente também faz essa bioimpedância, né, a avaliação da composição corporal, para ver não somente o peso, ver além do peso o que foi mudado nesse processo. E aí, motiva, né? Todo mês você fazer a avaliação e não se basear só no peso, você vê que as medidas estão reduzindo e tudo isso auxilia com que a pessoa seja um pouco menos ansiosa. Maravilha. Como o planejamento de carreira pode impactar a busca por uma vida saudável e equilibrada? Como o planejamento de carreira. Como o planejamento de carreira pode impactar a busca por uma vida saudável e equilibrada? Você diz... Me explique melhor essa pergunta. Planejamento de carreira. Para você ter uma vida saudável, você tem que fazer um planejamento. Uhum. Certo? Como tudo na vida você não tem que fazer um planejamento, às vezes você pega um caderninho e você vai fazer educação financeira. Aí você vai listar tudo aqui que você tem que fazer. Uhum. No caso de você trabalhar, fazer um planejamento de carreira para você, você tem que também fazer toda a sua programação. Sim. Eu tenho muitos pacientes, não sei se vai responder a sua pergunta, bora lá. Tenho muitos pacientes que são autônomos, por exemplo. E CLT também, né? Cada um com sua jornada de trabalho. E isso impacta muito no estilo de vida que a pessoa tem. Então, muitas vezes nós mulheres, né, fomos ensinadas tanto a cuidar do outro, que nos falta tempo para cuidar da gente. E a gente sempre se deixa para depois, coloca a carreira em primeiro lugar, né? Todo família, filhos e tudo mais. Então, a gente precisa sempre estar buscando um espaço na nossa rotina para que a gente também possa se olhar com mais carinho, com mais cuidado e cuidar da gente também. Porque se nós não cuidarmos da gente, nós também não conseguimos cuidar do outro. É o que eu falo da questão da autoestima, a questão de você se olhar no espelho, a questão de você ter tempo de ir no salão cuidar dos cabelos, cuidar das unhas. Exatamente. Não achar que você é dona de casa, que você tem que andar de qualquer jeito, ou porque você trabalha, que sua empresa tem que consumir todo o seu tempo. É verdade. Porque a gente tem que ser empresário, mas não pode ser eu presa. Eu presa é aquele empresário que não tem direito a viajar, a passear, a juntar uma granazinha para poder ter uma gordurazinha guardada para na hora da necessidade. Então, se for para ser eu presa, é melhor ser solta. Até o próprio CLT, né? A pessoa que trabalha para outra pessoa. Se você viver só para trabalhar, você não vive muito não, irmã. Tem que se cuidar. Tem que saber dividir o tempo. Isso é questão de disciplina. Sim. E você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, saber fazendo... Se planejar, sim. Principalmente tirar o final de semana, né? Você que deseja ter uma alimentação melhor, para organizar toda a sua alimentação. Então, comprar mais alimentos in natura, frutas, vegetais. Às vezes a gente acha que precisa fazer coisas extraordinárias, mas o básico, ele funciona muito. Então, você passar a consumir mais frutas e vegetais, preparar ali porções para levar no dia a dia, né? Durante a semana. Preparar alguns lanchinhos já para levar e deixar pronto. Tudo isso facilita muito. Congelar marmitinhas também, né? Quem costuma levar almoço. Interessante. E ter cuidado também com fruta, né? A frutose, ela não é nada para aumentar o açúcar da gente. Mas tá mais para menos, viu? O povo não tá comendo fruta, não. Lá em casa come? Fruta, de vez em quando meu marido faz, olha, meu açúcar tá alto, acabei de comer, quando vai medir, olha,
Subiu isso, Olha. foi o mamão, foi a manga que você comeu demais. Será que foi a fruta? Porque quando você já tem um pouco de diabetes, Sim, tudo aí influencia. na hora que você faz a alimentação, o açúcar sobe de imediato. É. A gente só não pode terrorizar muito isso, porque quando a pessoa tem já a glicose sensível, realmente pode alterar. Mas a maioria das pessoas que não tem, não influencia tanto a questão da frutose da fruta. É, né? E aí as pessoas criam terror, né? Ah, você tem frutose, não pode comer. Também não é assim. Eu adoro a manguinha, um mamãozinho, melãozinho. São ótimos. Me conte aí, quais são as principais dicas para alguém que quer conciliar um estilo de vida saudável com a rotina de trabalho exigente? Então, a primeira eu já falei, né? Que é a questão de você tirar o final de semana para se planejar. Porque quem se planeja não falha. Então, preparar suas refeições ao longo da semana. E aí que o acompanhamento é importante. Porque o que é que eu vou comprar? O que é que eu vou comer? Quais as refeições que eu vou fazer? A gente cria esse protocolo para você. Então, lanche da tarde, não faço a mínima ideia do que comer. Se eu como fruta, me dá mais fome. A gente consegue encaixar refeições mais elaboradas. Opção 1 e opção 2, para que você possa ir alternando. Tudo isso dá um norte para a pessoa, né? De chegar no final de semana e saber exatamente o que comprar, o que fazer, quais as quantidades seguir. Isso facilita no planejamento também, te poupar tempo. Dizem que brasileiro, ele desperdiça muito alimento, ele compra sem equilíbrio, Sim. ele termina jogando muita coisa fora e ele termina se alimentando mal. Tem gente que leva a fruta para passear no trabalho e leva de volta para casa. Volta pra casa. Compra salada e depois diz que comprou demais. E vai Mas pro na lixo. verdade nem fez. Nem fez. Então precisa ter esse planejamento e seguir, né? É a Porque disciplina, né? Disciplina é tudo. se comprometer, entender o porquê que é importante para você fazer aquilo. É o que eu estou lhe perguntando aqui. Como você ajuda seus clientes a desenvolver a disciplina e consistência, tanto no trabalho quanto em objetivo de saúde? É essa a questão. É você entender o porquê que aquilo é importante para você e de que forma todo esse compromisso, essa disciplina vai refletir de forma positiva na sua vida. Quais são os ganhos que você vai ter com essa disciplina a longo prazo. E a gente se apegar nisso, né? Eu preciso fazer determinada coisa porque vai me trazer X benefícios. Pensar na saúde é muito bom, né? Quando a gente não pensa, a gente termina claudicando. Me conte aí, Paula, como o perfil comportamental de uma pessoa pode impactar seus resultados em programa de emagrecimento ou hipertrofia? As pessoas, elas têm diversos perfis. Algumas pessoas, como a gente falou, elas começam mais entusiasmadas, mas não conseguem se manter constantes pela ansiedade. Algumas pessoas, elas têm uma facilidade maior, realmente, em se manter constante a longo prazo. E tudo isso a gente trabalha ao longo do acompanhamento com estratégias diferentes ali, de acordo com cada perfil, com cada demanda, né? Individual. E quais os perfis de DISC que têm mais facilidade em seguir dietas e rotina de exercícios rigorosos? Eita, você me pegou. Porque o perfil do DISC, você tem o DISC que ele é o comunicador, que ele é o executor, certo? Você tem 4 perfis, geralmente. Tem um perfil aí que ele é mais... Tem um analista. Sim. Qual é o perfil que é mais? Quais são os perfis que têm mais facilidade de seguir dietas e rotina de exercícios rigorosos? Sem dúvidas, o executor, né? O executor, ele tem uma facilidade maior em executar o que lhe é proposto. Já o analista, ele sempre analisa tanto todos os não fazendo, né? Se planeja, o analista e o planejador, né? Planeja tanto, avalia tanto, que acaba nunca tirando do papel. Então, acho que toda pessoa precisa de um pouquinho, uma pitadinha de executor para conseguir. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho de cada. Eu sou comunicadora e executora. Mas eu também sou uma pitadinha do analista. Eu gosto de olhar, observar para ver se está bem, o que precisa melhorar aqui ou ali. Agora, eu sou bem analista. Você? Analista e planejadora, que é um perfil, vamos se dizer, que seria mais difícil de seguir. Mas aí a gente tem que ter consciência disso também e sempre estar trabalhando o lado do nosso ponto fraco, né? Que no meu caso é o executor e eu estou sempre me esforçando. Eu acho que é uma questão que todas as pessoas precisam trabalhar, são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Sim. A gente tem que trabalhar o self 1 e o self 2. O self 1 diz assim, vá, o self 2 diz, não vai dar certo não.
Então, uma coisa equilibra com a outra, entendeu? A gente, quando trabalha com essa parte do coach, a gente trabalha essa parte. Sim, sim. Como você ajusta as suas estratégias de coach baseada no perfil comportamental de cada cliente? Acho que eu já respondi essa, né? Não. Me repita aí, então, por favor. Como você ajusta as suas estratégias de coach baseada no perfil comportamental de cada cliente? Porque quando você é coach, o que acontece? Você escuta bem o seu cliente e você vai fazer... Ele que tem que fazer pergunta, não. Você que tem que fazer pergunta para ele, porque ele é coach, né? Uhum. Então, você vai fazendo perguntas, até você chegar num ponto de ver o comportamento dele, de você conhecer a dor dele, para você poder dar um guia para ele. Uhum. Atualmente eu não trabalho muito exatamente a ferramenta. Por exemplo, eu não aplico DISC com meus pacientes. Não aplico as ferramentas de fato de coach e DISC. Mas com a bagagem que eu tenho, eu consigo ter uma escuta mais ativa e entender de fato a dificuldade da pessoa, o seu perfil comportamental e criar através da nutrição, da estratégia alimentar, algo que facilite mais para ele, de acordo com as suas limitações. Quem está te perguntando que tipo de perfil comportamental tende a se frustrar mais facilmente durante o emagrecimento ou musculação? A gente já falou, né? Já falou, né? Pode repetir, porque a gente sempre repete aqui para quem está escutando entender melhor. O perfil analista e planejador são os perfis que tendem a se frustrar mais nesse processo. Até no trabalho, quando você vai fazer uma avaliação de contratação, que você pega o perfil de cada pessoa que você está contratando, você tem que saber pegar a pessoa, saber colocar no lugar certo. Você pega uma pessoa analista e coloca no perfil de executor, você não vai ter resultado, você vai ter prejuízo. Então, na vida como um todo, a gente também tem que saber trabalhar o nosso perfil de comportamento, né? Uhum. E conta aí, Paula, como você concilia seu conhecimento em nutrição e comportamento para criar planos personalizados? Porque para cada pessoa você cria um plano. Sim. Se eu for me consultar com você, você vai criar um plano para mim pelo meu tipo de comportamento. Eu chego chegando. Uhum. Aí chega a Nicole ali, com aquela paciência, eu sei assim, não, esse é assim, esse é assim. Como é que você faz? Tem pessoas, um exemplo prático, né? Tem pessoas que elas preferem refeições mais práticas, que não deem trabalho. Tem pessoas que preferem receitas mais elaboradas, que possam variar ali, né? A preparação ao longo dos dias. E isso também é uma característica dos perfis, né? Perfil que gosta de planejar mais. E aquele que pega a receita e bota debaixo do braço? Fui para o nutricionista, voltei. É o que gosta de bater papo. Bate papo, falei isso, falei aquilo, e guarda aquele monte de receita. E não faz nada. Não faz nada. E volta 30 dias depois, vai, doutora Paula, eu não perdi nenhuma grama. E aí é importante a gente realinhar a rota, né? Se não deu certo dessa forma, vamos pro prático mesmo, pro básico que funciona e ver se essa pessoa vai conseguir seguir também o que é proposto. A questão do comportamento de pessoas que fazem o exercício físico regularmente, motivado, e tem aqueles que vai de caju em caju. O que acontece com essa pessoa? Não entendi a pergunta. Tem pessoas que têm um perfil de influenciar na motivação para praticar exercício. Uhum. Já tem outras que fazem perfil um dia lá, autocar regularmente. Uhum. O que acontece com essas pessoas? É importante a gente criar metas, né, com os pacientes, para que eles possam seguir o que é proposto. Então, pessoas que têm uma facilidade maior, a gente consegue colocar uma meta maior. Então, de 5 a 6 vezes semanal, né? A gente, além da musculação... Rapaz, 5 a 6 vezes semanal é muito. É muito, então, nossa, seu perfil seria outro. Qual a média que você usa? 3 vezes por 3 semana. vezes é uma média boa. É importante a gente entender também que, às vezes, a pessoa ela chega muito ansiosa por um resultado e é preciso ter a consciência de que o seu resultado é proporcional ao seu esforço. Então, você indo 3 vezes, a gente consegue alcançar um bom objetivo? Sim, mas de uma forma um pouco mais lenta do que quem vai 5 a 6 vezes. Entende? Então, deixar isso muito claro também. Mas a gente consegue trabalhar com metas menores também. Como ajudar clientes que possuem perfis mais impulsivos a se manter focados em objetivos de longo prazo,
seja na saúde ou no trabalho? É importante que esses pacientes mais impulsivos, eles não fiquem muito longe de mim. Eles precisam... É um jeito de segurar, chega pra cá. Tem que ficar mais pertinho, né? Para que a gente sempre fique realinhando a rota dele. Então, além da consulta avulsa, também tem um acompanhamento trimestral, semestral, que é uma forma de manter um acompanhamento mais extenso e acompanhar e monitorar aquele paciente mais de perto. Quando seu paciente vem que some, você liga para ele para dar um feedback para ele, para conversar com ele? Falo. No meu acompanhamento tem incluso esse suporte no WhatsApp. Então, semanalmente eu dou um oi para os meus pacientes no WhatsApp para entender como é que está sendo, pergunto, tiro dúvidas. E a gente sempre alinha essa questão de dificuldade quando ele está tendo, principalmente no plano. Se tem alguma dificuldade em alguma refeição que está seguindo, a gente tem a liberdade de ajustar essa refeição ali. Eu não preciso esperar uma próxima consulta para fazer isso. Maravilha. Como a sua atuação em várias áreas complementares ajuda seus clientes a alcançarem o equilíbrio entre a saúde física, mental e profissional? Repita para mim, por favor. Como a sua atuação em várias áreas complementares ajuda seus clientes a alcançarem o equilíbrio entre saúde física, mental e profissional? Porque você, como nutricionista, você também atua um pouco na área de coach. Sim. Então, eu acho que isso aí lhe ajuda a dar um equilíbrio, ajudar o seu cliente, aquele que você tem tem aquele equilíbrio e tem aquele que é meio descompensado. É normal. Na verdade, a alimentação como todo, esse cuidado, né, com a alimentação, ela já equilibra as outras áreas um pouco mais. Uma pessoa que ela tem a tendência a ter ansiedade, depressão, por exemplo, que é essa parte mental que você citou, certo? Citou? A gente consegue controlar bastante com a alimentação e a atividade física. A atividade física, ela libera vários hormônios importantes, né? Para o bem-estar, para a autoestima. E aí a gente acaba alinhando essa parte emocional também com a alimentação e a atividade física. E a parte da carreira, você falou 3 tópicos. Física e mental. Física e mental. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Paula. A gente teve a pandemia que veio e fez um estrago na vida de muitas pessoas. Mas a pandemia também nos trouxe algo bom, como a parte do avanço da tecnologia, que era algo que vinha daqui a 30 anos e ela se avançou em 3 anos. Isso ajudou alguma coisa na sua carreira? No período de pandemia, você pôde aproveitar da tecnologia para poder você trabalhar e sobreviver? Eu sou formada há pouco tempo. Tem uns 2 anos. Quando veio a pandemia, eu tinha uma loja de joias aqui na cidade. Ainda não era formada, atuante, mas estagiava e tudo mais. Mas para a minha carreira, algo que trouxe, assim, é que antes o paciente ele ia na consulta e ele precisava retornar alguns dias depois para buscar o plano alimentar. Sim. Hoje em dia, a gente tem essa liberdade tecnológica de fazer o suporte pelo WhatsApp, né? Ter todo esse acompanhamento online e virtual. Então, o CRN, né, que é o conselho que fiscaliza a gente, já nos deu essa autorização, que é excelente, porque facilita a vida do paciente e do profissional também. E você ainda pode trabalhar com teleconsulta também, né? Que antes não podia. Hoje você pode estar trabalhando, você pode ter um planejamento, atendendo todo você mundo. Pode vender suas consultas, marcar, fazer um agendamento e você pode atender seus clientes. O psicólogo faz isso hoje, 70% dos psicólogos fazem isso. Já fiz terapia online, mesma coisa do presencial. Não tem diferença, eu também faço. É muito bom. Eu também faço atendimento online, tenho pacientes até da Europa, de fora do Brasil, pacientes de outros estados, e o acompanhamento é o mesmo. A única diferença é que a gente não consegue fazer a avaliação física, né? Mas aí eu dou toda a orientação para o paciente, tirar suas medidas, tirar foto também, que é um bom parâmetro de acompanhamento, e a gente faz o acompanhamento tranquilamente. A pandemia também ajudou. Gente, o papo tá bom, mas estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer aqui a nossa equipe, agradecer aqui a Paula. Paula, eu queria que você mandasse um beijo para sua mãe. Dá seu Instagram aqui, dá um recadinho para quem está nos ouvindo aqui. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para o pessoal aí que segue Iranildes. Me acompanhe. Juranildes. A dona do olhar aguçado. Juranildes. E me sigam lá para me acompanhar também no Instagram. Eu posto muito conteúdo sobre emagrecimento, hipertrofia, alimentação. Paula Kaescher Nutri. Kaescher. Pois é, queria agradecer aqui a Paula Kaescher, agradecer a você que está nos escutando, pedir, solicitar de vocês, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook,
dê seu oi, diga o que você quer escutar, que a gente está aqui para andar com vocês e acompanhar. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigadão. Eu que agradeço. Foi bom? Foi Tá ótimo. frio aqui. Não.